Capítulo 255 Eu assumirei o teste. Ha 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 ha. Muito bom. Muito bom, mestre Wong. Li Shang deixou um sorriso escapar em seus lábios. Mestre Wong pareceu pensar em alguma coisa e foi até uma mesa ali perto, pegou uma folha e pena, e então começou a escrever. Após algum tempo, ele deu uma revisada no conteúdo, virou-se para Li Shang e disse: Dê uma olhada nessa receita. Consegue me dizer qual o erro nela? Mestre Wong. Li Shang foi até ele, pegou a folha em suas mãos e começou a pensar. Nela estava escrito uma minuciosa receita sobre a pílula da longevidade dos mortais. Uma pílula extremamente rara, usada somente por pessoas no Dao lendário. O tempo passou, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos e nada. As pessoas começaram a murmurar, afinal nenhum deles conseguia entender o que ocorria. Jamais o mestre Wong havia interferido em um teste e aplicado uma prova surpresa. E pelo jeito era uma bem difícil. Quando o tempo bateu em 55 minutos, Li Shang pegou uma folha e pena. Não precisa escrever. Gostaria que você me explicasse verbalmente, mestre Wong. Claro. Bom, essa é a pílula da longevidade dos mortais. Usada por aqueles no Dao lendário, pode dar um ganho de 500 a 800 anos de vida a mais. Pode ser tomada 2 vezes, mas a segunda o efeito será de apenas 10%. Ela utiliza 3 ervas espirituais terrenas de 15 preciosidades. A ideia por detrás desta pílula é trazer à tona o potencial amortecido pelo corpo do cultivador. Com o tempo de cultivo, o corpo acumula impurezas, tanto através da absorção de um Qi que não seja 100% puro quanto com a ingestão de pílulas e elixires em excesso e também com a própria questão do ambiente, como alimentação, respiração e outras atividades. Sendo assim, isso acaba, com o passar dos séculos e milênios, diminuindo a expectativa de vida do cultivo. A pílula então fará uma limpeza profunda, em todo o corpo, desde sua medula óssea e espinhal, até suas unhas e cabelos. Dessa forma, restauraria o tempo de vida oculto no corpo da pessoa, Li Shang. Você está certo, mas qual o erro? Mestre Wong. Existem 3 erros, Li Shang. 3. Mestre Wong disse um pouco surpreso. O primeiro erro é em relação a um dos ingredientes, a flor de lótus da vida carmesim. Ela é uma erva de uma grande força yang, sendo assim, precisa de um longo tempo, sobre uma alta temperatura, para que possa ser secada e transformada no pó. O erro está na temperatura e no tempo. Esta erva precisa ficar 43 minutos, 25 segundos e 10 décimos de segundo, a uma temperatura constante de exatos 1000 graus, Li Shang. Nesse momento um grande sorriso dançou nos lábios do mestre Wong. Continue, mestre Wong. Já o segundo, consiste no forno utilizado. Aqui diz para utilizar um que tenha 4 entradas de fogo e que tenha runas de resfriamento de alto nível ao redor dele. Todavia, é preciso usar um com 8 entradas, já que um dos requisitos para fazer a pílula é estar pelo menos no Dao do esclarecimento. Um forno com 8 entradas daria uma estabilidade muito maior às chamas e alguém nesse Dao poderia facilmente controlar todas, retirando e colocando as chamas através do próprio espaço. Além disso, as runas de alto nível de resfriamento, o número delas e as posições estão equivocadas. Esta pílula em particular, deve ser feita a uma temperatura extremamente elevada, sendo assim, deveriam haver pelo menos o dobro de runas, sendo que seriam melhor aproveitadas se fossem colocadas em maior quantidade na tampa do forno e fossem diminuindo até o fundo. Assim, poderia ter um controle melhor sobre as chamas e um ajuste mais fino da temperatura, Li Shang. Certo. Certo. E o terceiro? Mestre Wong. Não é bem um erro, mas uma melhoria que pode ser facilmente feita, Li Shang. Não só o mestre Wong ficou surpreso, mas o rosto da multidão e dos 2 anciãos estavam mortalmente surpresos.
Li Shang tinha a coragem de dizer que uma pílula usada por aqueles no Dao lendário poderia ser melhorada, e de forma fácil. Isso não era dizer que após milhares de anos de sua fabricação e dezenas de poderosos alquimistas, ninguém percebeu algo que um jovem acabou de notar em uma análise de menos de uma hora. Como é possível melhorar? O tom de voz do mestre Wong estava repleto de curiosidade. Para fazer isso é preciso estar no Dao lendário e a força do alquimista, quanto mais próxima da de um Supremo Senhor, melhor será o efeito. A ideia consiste em usar o Qi mundial, mesclar com energia mental e colocar uma poderosa intenção no cerne da pílula. A intenção seria um comando para o corpo de quem consome a pílula. Tal comando faria com que durante uma semana, o corpo da pessoa passasse pelo processo que normalmente ocorre a cada 7 anos. Afinal, todos sabemos que no período de 7 anos, todas as células de nosso corpo, com algumas exceções, são renovadas completamente. Todavia, essa divisão de milhões de células acarreta em várias defeituosas. Sendo assim, a ideia é aproveitar a quantidade absurda de medicinas da pílula da longevidade dos mortais, e fazer com que o corpo se renovasse completamente em 7 dias. Isso poderia ser feito adicionando alguns estimulantes para as células e um aumento de ervas yang, para prevenir o corpo de qualquer dano ou algo do gênero. Li Shang. Mestre Wong ficou em contemplação por alguns minutos e então falou. Porque precisa da força estar próxima da de um Supremo Senhor. Mestre Wong. Bom, você dará uma ordem para o corpo de uma pessoa, mas esse corpo pertence a alguém no Dao lendário. Sendo assim, obviamente haverá uma resistência inconsciente do corpo da pessoa, algo instintivo. Por causa disso, é preciso que a intenção seja mais forte que a resistência do corpo da pessoa. No caso da pílula ser feita para ser ingerida por um Supremo Senhor, tal pessoa poderia tomar alguns elixires para acalmar sua mente e baixar as defesas de seu corpo, permitindo assim que a intenção do alquimista fizesse efeito. Li Shang. Qual o aumento de eficácia que você imagina que resultaria dessas mudanças? Mestre Wong. HM. Bom, se o alquimista for muito mais forte que a pessoa que ingere a pílula, a intenção terá um efeito rápido e afetará totalmente o corpo da pessoa. Sendo assim, acredito que poderia haver um ganho de 300 a 400 anos, a mais dos já fornecidos pela pílula. No caso da força de quem ingere ser próxima do alquimista, acredito que o aumento fique em torno de 200 a 300 anos a mais. Todavia, essa nova pílula só poderia ser ingerida uma vez, já que a segunda não daria aumento algum. Li Shang. Mestre Wong olhou para o jovem à sua frente com uma expressão de surpresa que ele não fazia em centenas de anos. Genial, murmurou o mestre Wong, fazendo o queixo de todos cair. Kondong, Qinggong, eu assumirei o teste a partir daqui. Podem se juntar à multidão e assistir a um bom show, mestre Wong. Sim, senhor. Responderam os dois com uma grande curvatura em respeito. Kali. Seu teste continuará dentro de 3 horas. Aguarde um momento, preciso chamar alguém, mestre Wong. Sim, senhor. Li Shang falou se curvando.